capítulo 6, apenas o versículo 22, onde fala a respeito dos olhos. Os olhos são a janela da alma. Através dos olhos nós podemos optar por uma boa decisão ou também uma má decisão. Poderemos com isso fazer boas coisas ou más coisas, né? As nossas atitudes serão determinadas por aquilo que nós viemos a permitir que entre no nosso coração através dos nossos olhos. E nós vamos falar sobre isso. Como você tem olhado para as coisas que despontam diante da sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 22. Você encontrou? Amém? Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente nós nos rendemos, nos humilhamos e nos entregamos sobre o mover, a ação do teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja nos ministrada na manhã de hoje. Senhor, faça com que nós entendamos a tua palavra nesse dia, para que as nossas vidas em ti sejam edificadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus está falando aqui nesse exato momento. Jesus havia falado sobre muitas coisas. Ele está aqui no Sermão da Montanha. E, de acordo com vários assuntos que ele havia abordado, Jesus agora está abordando uma nova situação, onde ele fala a respeito dos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Da maneira contrária, também, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, né? Sabemos disso. Então, nós entendemos com isso que é através dos olhos que os desejos são despertados em nosso coração. Para que o desejo seja despertado em nosso coração, nós precisamos ver alguma coisa, algo que nos atraia, algo que nos chame a atenção, algo que desperte até em nós o desejo de adquirir aquilo que nos está sendo mostrado. As empresas de publicidade, assim também como as empresas que produzem, né, os seus produtos, elas sabem muito bem disso. Isso é exatamente porque que, por exemplo, no dia de hoje, onde nós teremos um grande evento nos Estados Unidos, que é o Super Bowl, essas empresas, elas investem milhões de dólares. Para você ter uma ideia, 30 segundos de propaganda durante o Super Bowl equivale a 3 milhões de dólares. Essas pessoas não fazem isso por acaso. Elas sabem que são através dos olhos que nasce o desejo no coração das pessoas de adotarem ou adquirirem aquilo que está sendo oferecido através daquela propaganda, né? Nós sabemos que isso acontece. Se você ainda hoje é atraído emocionalmente mais por coisas materiais do que por Cristo, Deus precisa abrir o seu entendimento para que você possa enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Ou seja, se você ainda é alguém muito atraído emocionalmente pelas coisas materiais do que pelas coisas que são de Cristo, né? Ore para que Deus lhe dê um olho bom, para que através desse novo olhar, as que são os olhos, a janela da alma, nós possamos entender e não permitir que tais desejos sejam gerados em nossos corações, que nos levem a caminhos errados, né? E nós vemos, irmãos, que tudo aquilo que se adota nos dias de hoje, muitas das vezes tem bases até mesmo bíblicas. O ser humano, ele, embora às vezes não sirva a Deus, não caminhe com o Senhor, mas muitas das vezes a Bíblia, ela é examinada. E desse autoexame que se faz das Escrituras, as pessoas muitas das vezes extraem daí conceitos e conselhos e passam a aplicar na sua vida cotidiana. E isso começa a dar certo. Essa é a razão pela qual, né, você sabe que você sai para dar uma volta com a sua digníssima esposa, ou noiva, ou namorada,
E você, sem querer nada, você não está pensando em comprar nada, você não está pensando em adquirir nada, e de repente ela te convida, amor, vamos dar uma volta no mall. Né? Quando fala mall já é um perigo, né? Porque mall já é sinal de gasto, sinal de despesa, né? E você vai ali caminhando, andando com a esposa, quem sabe pensando em tomar um café, ou chupar um sorvete, ou fazer um lanche, mas você percebe que elas são atraídas, né, por aquelas vitrines lindas e maravilhosas, né? Principalmente quando tem aqueles descontos de 70%, né? E elas são atraídas de uma certa forma e elas dizem assim para a gente, gentilmente, amor, eu só vou dar uma olhadinha, né? Aí você gentilmente diz para ela assim, ok, eu vou sentar aqui no banco e você então vai dar a sua olhadinha. E você repara que quando ela volta, já volta com a bolsinha. Ela já comprou alguma coisa, ela nem estava pensando, mas você percebe aí o poder da atração que vem através do olhar, né? Isso é muito forte, né? E essas pessoas que trabalham nessas lojas, nessas empresas, seja nos comerciais de televisão, de jornal, de revista, ou até mesmo nas lojas, você vê que toda vitrine ela é muito bem cuidada, muito bem decorada, né? Tem cores, tem coisas ali que chamam a atenção. E isso não é por acaso, isso é proposital, porque o ser humano sabe que nós somos atraídos por aquilo que vemos, né? E você que estava pensando só em tomar um cafezinho, já vai voltar de lá com uma conta no cartão de crédito esperando o próximo mês, não é verdade? Assim também eu também não nego, eu sou atraído tremendamente, mas por outras coisas. Eu gosto muito, por exemplo, de olhar eletrônicos, eu gosto muito de olhar carros, né? E às vezes eu entro na internet e fico olhando carros, porque eu gosto de carros, né? E eu fico olhando, eu olho por dentro, eu olho por fora, a frente, o lado, eu gosto. A mesma coisa, eletrônicos, né? Eu gosto de ir numa loja de eletrônico e ver o que tem lá de novidade, tá? Eu gosto. Então cada um de nós tem uma atração diferente, mas essa atração, ela vem pelo mesmo veículo, que são os olhos. Essa é a razão pela qual Jesus estava advertindo, olha, se os seus olhos forem bons. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver alguns exemplos aqui nas Escrituras Sagradas, nessa mensagem, que algumas pessoas, atraídas por aquilo que viram, né, deixaram-se envolver e tomaram caminhos errados, e com isso trouxeram consequências desagradáveis sobre a sua vida. O primeiro mau olhar que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou o homem, após criar o homem, criou a mulher e deu ao homem a liberdade de viver no jardim. Mas a Bíblia diz que Deus deixou uma advertência. Embora o homem fosse advertido do perigo que o rodeava no Jardim do Éden, Eva foi atraída à árvore do fruto proibido e, vendo o fruto, percebeu que ele era agradável aos olhos e com isso o desejou para obter entendimento. Você vai ver comigo isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha aí, lá no começo da história, o olhar, né? Olha a consequência desta Eva, né? A mulher dada por Deus a Adão, que deixou-se ser atraída pelo fruto da árvore que Deus proibiu que eles não deveriam comer, porque se comesse certamente morreriam. Mas veja o que diz aqui a Bíblia, né? Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, olha o que acontece aqui. Quem sabe talvez ela saiu para dar uma voltinha, igual nossas esposas saem nos dias atuais, né? Mas algo estava como que inquietando o coração dela, né? E quem sabe a mulher é curiosa demais, né? Essas mulheres são curiosíssimas, né? E eu entendo aqui que, bom, se há uma proibição para não comer desse fruto, o que será que tem lá? Não é assim que começa a coisa, né? Você começa a ficar tão curioso que você quer aproximar-se da situação para descobrir o que há ali. E a Bíblia diz aqui que Eva então aproximou-se. E ao olhar para a árvore que Deus havia proibido que eles não comessem, né? Ela percebeu através dos olhos
que o fruto era bom, que o fruto era agradável. E ao ver que era bom e agradável, passou para o segundo estágio, que é o desejo que foi criado no coração dela para possuir, ou seja, para comer daquele fruto proibido. Então, querido, toda a ação que nós geramos em nossas vidas, elas antes acontecem dentro do nosso coração, pelas imagens que penetram através dos nossos olhos, né? Se ela não tivesse ido até lá, ela não teria visto o fruto, não teria percebido que ele era bom, que ele era agradável, que ele era desejável, nada disso. Mas ao ir e olhar para ele, tudo aquilo foi despertado no coração dela, através do olhar, e então ela permitiu-se tomar do fruto e comer. E não é o que acontece nos dias atuais. Somos muitas das vezes despertados, né? Ou para bem ou para mal, por aquilo que vemos. O homem principalmente, né? Nós sabemos muito bem disso. Então nós vemos aqui que Eva, então, quando os olhos são maus, não conseguem ver a graça divina, a beleza do amor de Deus, oferecendo ao homem a sua generosidade. Tomado pela obsessão e o desejo e as recompensas materiais, falam mais altos em suas vidas do que o que é eterno e pertence a Deus. Então você vê, havia uma promessa de Deus, né? Havia uma proibição estabelecida, olha, não coma, mas a Bíblia diz que ao olhar, vendo ela que era bom, agradável e desejável para dar entendimento, esse desejo criou-se no coração e levou a uma ação. Amém? Né? Eu uma vez estava conversando com uma pessoa e ele me disse o seguinte, né? Uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, inclusive já comprei 3 carros com ele num dealer que tem aí. O último carro que eu comprei com ele, ele virou para mim e falou assim: por que você veio aqui ver esse carro? Eu falei assim: é porque eu pesquisei na internet e gostei do carro, está com uma milhagem baixa, está bem conservado, o preço está bom, eu ainda negociei, a gente caiu um pouquinho mais. Aí ele falou assim: quando você vai a um dealer e o vendedor pergunta a você, por que você veio aqui? Você diz, é porque eu vi o carro através da internet. Ele já sabe que 50% você está decidido a comprar o carro. Os outros 50% vai ser o pequeno trabalho que ele vai ter de convencer você a sair dali com o carro. Porque se você já saiu da casa e já foi até lá, é porque você está interessado. Amém? E isso acontece na nossa vida. Não há nada que nós não venhamos a nos interessar sem que antes não olhemos. Sem que antes não venhamos a pôr os nossos olhos. Essa é a razão pela qual Jesus estava dizendo, advertindo ao povo: tenha cuidado com aquilo em que você está vendo, olhando, né? Porque assim como os nossos olhos podem ser bons, por um lado, também podem nos levar a situações complicadas. Eva foi levada a uma situação complicada que gerou o quê? A expulsão desse casal do Jardim do Éden. E quantas vezes na nossa vida nós não sofremos consequências que são devidas a más decisões que nós tomamos por aquilo que entrou no nosso coração e nos seduziu, né? É todo um processo, né, de sedução, né? Então, muito cuidado, essa é a razão. O mundo ainda hoje explora muito bem o poder da sedução, através daquilo que é mostrado e oferecido às pessoas, seja na televisão, seja na revista, no jornal, né, de qualquer forma, ou na internet, né? As empresas, como eu já disse, chegam a pagar milhões de dólares para investir em campanhas publicitárias para oferecer o seu produto às pessoas, né? Quantas pessoas hoje estarão ligadas, atentas ao Super Bowl? Eu não gosto muito de futebol americano, mas se eu gostasse, eu confesso que eu estaria lá vendo também, né? Então eles sabem que milhões de pessoas vão estar ali durante um bom tempo, ligadas, né, na televisão, assistindo aquele jogo. E não há momento mais propício para essas indústrias mostrarem os seus produtos. E nem tudo que é mostrado é bom, né? Tenha-se por ideia isso, né? Mas é uma oportunidade tanto.
E essa é a razão pela qual elas não se importam de investir esses milhões, porque certamente isso vai dar um retorno muito maior, ou a curto prazo, ou a longo prazo, mas o retorno é certo, né? Na nossa vida, querido, não é diferente. A Bíblia diz claramente que eu e você, embora estejamos vivendo na face dessa terra, há um adversário, um inimigo que nos rodeia, que nos assedia a todo tempo, e vez por outra ele vai tentar despertar em nós algumas situações para tentar nos levar para longe da presença de Deus, ou seja, até mesmo em culminar em uma queda e um afastamento. Eu quero dizer para você o seguinte: se você pensa que é alguém forte e nunca será vencido pela sedução que os olhos propõem, lembre-se que até o homem que era segundo o coração de Deus não resistiu à sedução e com isso deu vazão aos seus sentimentos e pecou contra Deus. Eu convido a você a abrir comigo lá em 2 Samuel. 2 Samuel fala sobre Davi, o rei Davi, que a Bíblia descreve claramente como o homem segundo o coração de Deus. Nem toda a intimidade que Davi tinha com Deus foi o suficiente para livrá-lo daquele momento. E onde é que culminou a queda de Davi? Em ele estar no palácio, no momento em que não devia e ter visto aquilo que viu, Olha o que diz a Bíblia aí, em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 2 até o versículo 4, diz assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu. Então, versículo 4, enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. Qual é o primeiro problema que a gente encontra aí nesse texto, que está aí relatado no versículo de número 1? Era o tempo em que os reis deveriam estar na guerra. Davi não era para estar no palácio de pijama, Davi não era para estar caminhando naquela tarde no palácio, porque o dever dele como líder, como rei, era estar no campo de batalha, como era costume, naquele tempo. Ele deveria estar lá, mas não foi. Você já viu que às vezes você é a pessoa certa no lugar errado, na hora errada? E se você for a pessoa certa, mas no lugar errado e na hora errada, tenha cuidado, porque isso pode te trazer graves consequências. E se a gente analisar a vida de Davi, querido, essa tardezinha que ele passou no palácio de pijama, rendeu para ele problemas seríssimos, seríssimos, que poderiam ser evitados. Da mesma forma que eu e você, querido, temos que ter cuidado onde nós temos andado, Às vezes nós pensamos assim: não, mas isso não vai acontecer comigo. Não, eu sou uma pessoa muito segura de mim mesmo, eu sei até onde eu posso ir, e nós começamos a achar que conseguiremos assim controlar as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas paixões. E quando menos nós nos esperamos, nós estamos envolvidos em alguma situação que poderia ser evitada, E quem sabe até não estejamos vivendo nesse momento consequências desse mal, nessa má hora onde nós estamos no lugar errado e nos envolvemos com a pessoa errada, E às vezes vem a consequência. Davi tentou resolver o problema à maneira dele. Nós também não tentamos? Davi mandou trazer Urias da guerra, levou ele para dentro do palácio, comeram, beberam, Urias se embriagou, ele mandou Urias para casa, ele não foi, ficou na porta do palácio, ele fez de tudo, assim como muitas das vezes nós tentamos fazer de tudo para tentar solucionar uma situação desconfortável que nós criamos e que nos encontramos nela e queremos sair de qualquer maneira. Davi tentou de tudo, até que não deu certo,
o que ele fez? Escreveu uma cartinha, mandou pelo próprio Urias, dando a ordem para que no ápice da batalha, eles recuassem e deixassem Urias para que ele morresse, né? E isso aconteceu. Davi respirou aliviado. Meus problemas acabaram, né? Está tudo resolvido. Não é assim que a gente pensa, né? A vez, costuma-se dizer, é como varrer a casa e botar o lixo para fora do tapete, para baixo do tapete, perdão, né? Isso é certo? É correto? Não. O lixo está lá. A qualquer momento, alguém chuta o tapete, remove o tapete e o que está lá vai aparecer. Na vida de Davi foi a mesma coisa. Ele ficou tranquilo, pensou que tudo estava resolvido, tudo estava solucionado, até que então Deus enviou um homem chamado profeta Natã, contou a Davi uma história e Davi proferiu o próprio juízo de condenação para ele mesmo, dizendo, esse homem é digno de morte. Natã diz, esse homem é você, Davi. Na mesma hora Davi se arrepende, isso de bom ele tinha. Ele se arrependeu e disse, olha, eu pequei, né? Mas eu me arrependo. Aí ele disse, não, o Senhor já te perdoou, Davi. Mas a espada não sairá da sua casa. Querido, Deus nos perdoa, mas não nos livra das consequências dos atos. Isso a gente nunca pode desconsiderar. Portanto, tenhamos cuidado com a maneira que andamos, com a maneira que vivemos, com as pessoas que nos relacionamos, porque isso pode trazer problemas que irão nos acompanhar uma boa parte do nosso tempo e da nossa vida. E você vai ficar desesperado, vai tentar resolver a sua maneira, mas não vai ter jeito, né? Você vai ter que conviver com as consequências daquele ato. E foi o que aconteceu na vida de Davi. Por quê? Porque ao olhar para a mulher que banhava-se, ele parou, olhou, com isso ele desejou, e esse desejo despertou nele, né, o interesse em tê-la como mais uma das suas mulheres, que já tinha tantas, né? Então, veja como isso acontece, né, na nossa vida. E quando a gente fala isso acontece todo dia, toda hora, em vários ambientes e momentos na vida de muitas pessoas. Por isso é preciso ter muito cuidado com a maneira em que nós olhamos as coisas, né? Porque você vê que ao olhar, ele olhou de uma forma já diferente, né? Ele olhou com um olhar de desejo, de cobiça, de interesse. E por isso culminou o quê? Na ação. Então, se o seu olhar for um olhar mau, esta coisa ruim vai crescer em nosso coração e nos vai levar. Vemos aqui que nem toda a intimidade que Davi tinha com Deus o impediu de dar vazão ao desejo de ter a Betseba, mulher de Urias, por sua, né? E se viu totalmente atraído por sua beleza. O que nós lemos lá em Gênesis? O que atraiu Eva? Não foi a beleza do fruto? Foi ou não foi? Ah, pastor, mas o senhor não sabe, pastor. É um morenão, 1,90 m, olhos verdes, cabelos negros, parece até o Sidney Magal. Eu estou apaixonado, eu sonho, eu vou casar, eu vou ser feliz. Aí a mãe chama a menina, minha filha, esse homem não presta, minha filha. Olha, sai disso, esse cara não serve para você, vai te fazer sofrer, vai te fazer... Não, mas é o homem da minha vida. Olha o que eu tenho visto de casamentos que começam com essas declarações e acabam daqui a pouco, em pouco tempo, não é verdade? Então, cuidado, né? Cuidado, né? Não deixe se levar por aquilo que os seus olhos veem. Comece a ver as coisas por outro ângulo, né? Procure ver quem é realmente a pessoa, quais são as suas intenções, né? Se realmente é uma pessoa boa, de bom caráter, de uma boa índole, se vem de uma boa descendência, uma boa família, né? Tudo isso pode ser visto, analisado e evitado. Da mesma forma, somos nós, né? Muitas das vezes o rapaz está encantado por aquela menina, não sei, de repente você tem a preferência por uma loura de olhos azuis, não é verdade? Cabelos longos, né? E às vezes a mamãe, que tem aquele olhar clínico, né? Mãe tem um olhar clínico tremendo. E aí você leva todo animadinho lá, a namoradinha para a mamãe conhecer. A mamãe senta lá na cozinha, passa um café, já tem um bolo preparado, e ali toma aquele café, bate aquele papo. Quando você leva ela para casa e volta, a mamãe diz assim: meu filho, essa menina não serve para você.
vai te fazer infeliz, vai te fazer sofrer, porque mãe, meu irmão, mãe não se engana. Amém? Nós saímos delas. Amém? Ela, mãe, não se engana. Olha, a Bíblia é clara com isso. Filhos, obedecei aos vossos pais. Amai-os, honrai-os, né? Para que sejam bem-sucedidos e de longos dias sobre a face da terra. Quer ser um filho abençoado? Ame os seus pais, honre os seus pais, obedeça aos seus pais. Porque, olha, não é namoradinho, não é namoradinha que vai querer mais bem a você do que o seu pai e sua mãe. Você sabe quando a namoradinha pula fora? O primeiro domingo que você não tiver como levar ela num restaurante ou para ver um filme novo, ela já vai procurar outro. Não, esse cara tá duro, tá quebrado, eu já vi que não, eu tenho que sair para outra, não é verdade? Né? Então, cuidado, nós temos que ter cuidado com as nossas relações, com as nossas amizades, né? Nem tudo aquilo que salta aos seus olhos será bom para você, né? Nós vemos aqui que Davi teve esse problema, Eva também teve esse problema, né? E para a gente finalizar, nós vamos ver mais um personagem bíblico que também caiu, né? Foi atraído por aquilo que viu. Esse homem chamava-se Acã. Acã era um dos homens que compunha o arraial de Deus, o arraial de Israel, o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando Deus entregou Jericó na mão de Josué, eles entraram na cidade, venceram seus inimigos e possuíram a cidade. Mas Deus havia dado uma ordem que toda a riqueza contida na cidade, o ouro, a prata e todos os utensílios deveriam ser destinados à casa do Senhor. A Bíblia diz que Acã, quando viu a capa babilônica e algumas barras de prata, de ouro, a Bíblia diz que ele as cobiçou, tomou para ele e levou consigo para onde? Para dentro do arraial e enterrou no fundo da sua tenda. Vamos ver isso? Olha lá comigo. Lá em Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, você volte aí algumas páginas, você estava em Samuel. Josué capítulo 7, versículo 21. Josué 7, 21. Olha como caiu Acã, da mesma maneira. Amém? Capítulo 7, capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Quando foram interrogados, né, todos, Acã então se entrega, ele assume, né, que ele era a pessoa que havia feito isso. Diz aqui no versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 sicos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 sicos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Amém? Da mesma maneira, né? Nós vemos que Eva caiu por aquilo que viu, né? Viu o fruto, veio o desejo e veio a ação, né? Davi não foi diferente. Ele viu a mulher, desejou e trouxe a mulher para os seus aposentos. Acã, outra vez, cai na mesma cilada. Ele vê o ouro, ele vê a prata, os cobiça e toma para ele e leva para dentro do arraial e enterra na sua tenda, como diz aqui as Escrituras Sagradas. Aí você pergunta, e qual foi a consequência disso, pastor? Você sabe qual foi a consequência? Acã depois foi morto, como disse a irmã, mas antes disso acontecer, sabe o que aconteceu? Israel havia ido para uma batalha contra uma cidadezinha pequenininha chamada Cidade de Ai. E eles disseram assim, não, Josué, não precisa mandar muita gente, porque tem pouca gente lá. A gente vai dar conta disso rapidamente, vamos resolver o problema. Eles foram totalmente derrotados, eliminados e correram de lá envergonhados. Quando chegaram a Josué, que era um homem temente a Deus, íntegro na presença de Deus, a Bíblia diz que Josué rasgou as vestes pela derrota sofrida pelo povo de Deus. E então foi orar e consultar a Deus o porquê daquela derrota. Aí Deus chama Josué e diz, olha, enquanto não eliminardes a coisa roubada do meio do povo, não poderão resistir aos vossos inimigos. Querido, o que está errado, o que está mal cheiroso na nossa vida,
não é para ser enterrado, é para ser jogado fora. Amém? Amém. Para ser jogado fora. Não enterre. Não tente fazer como Davi fez, varrer a sujeira para baixo do tapete. Não tenta fazer como fez Acã. Não, ninguém viu, ninguém sabe, só eu sei. Mas a Bíblia diz que há um Deus cujos olhos são como chama de fogo e percorrem por toda a terra. Amém? Querido, não pense. Você engana o papai, você engana a mamãe, você engana quem você quiser, mas a Deus não. E no momento, ele vai chamar você para um ajuste de conta. Sabe o que aconteceu? Josué não só foi informado do que havia acontecido através de Acã, como agora, que tarefa dura para um líder como Josué. Ele teve que pôr toda a família, Acã e sua família, do lado de fora, e eles foram apedrejados e mortos. Aí você, mas que crueldade, mas era lei naquela época, né? Ele cumpriu a lei. Como líder, muitas das vezes, como líder, nós muitas das vezes sofremos, muitas das vezes choramos, muitas das vezes até nem gostaríamos de executar aquela tarefa árdua e difícil e dolorida, mas com a santidade de Deus não se pode brincar. Amém? Não se pode, meu irmão, não pode. Então, querido, Acã pensou que estava tudo bem, né? Às vezes muitas pessoas pensam que na sua vida está tudo bem, ninguém sabe, ninguém viu, está lá guardadinho, enterradinho, bonitinho. Eu ainda botei uma florzinha, tem um jarrinho de flor lá em cima, né? Mas está lá, querido. A qualquer hora você vai ter que sacar isso daí, não é verdade? Então não faça isso, né? Deus não quer que nós erremos, né? Ele diz na sua palavra: filhinhos, não pequeis, mas termo de condição: se pecardes, saiba que da parte de Deus tem um advogado, a saber, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Para o pecador, tem jeito, tem conserto sim. Arrependa-te e volta à prática das boas obras. Não é o que diz a Bíblia? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das boas obras. O que Deus quer de mim e de você nesta manhã não é expor a nossa nudez espiritual, não é expor a nossa fraqueza, não é expor a nossa maneira como fomos tentados e seduzidos e fraquejamos. Não, Deus está querendo mostrar para mim e você que há uma condição dessa situação ser resolvida, solucionada, né? Quando você diz lá em Crônica: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, confessar e abandonar, ou seja, deixar, então eu ouvirei dos céus as suas súplicas e sararei a sua terra. Amém? Deus quer sarar o teu coração nesta manhã, querido. Quem sabe talvez você tenha provado de alguns dissabores ao longo dessa vida, fruto de decisões, quem sabe, que você tomou atraído por aquilo que viu, né? E isso trouxe algumas consequências. Mas nesta manhã Deus quer tratar a mim e a você. Deus quer que nós sejamos curados por Ele. Deus quer que você receba o bálsamo dele para curar o teu coração, né? Porque isso muitas vezes a pessoa fica entristecida, envergonhada, desapontada. A primeira coisa que o inimigo põe na vida de uma pessoa que cai, que pega, que é: você não é mais digno de estar lá na igreja. Olha, você não pode mais ir lá porque você é pecador, você é um fraco. Mas a Bíblia diz que para os doentes foi que Jesus veio. Amém? Então, muitas das vezes, querido, nós vamos cair sim. Não devemos, mas podemos cair. Poderemos cair, machucar, mas a cura só Deus tem. Amém? Portanto, nessa manhã, você tome uma atitude diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero diante dessa palavra, primeiro, buscar a tua presença para que os meus olhos não sejam olhos maus, para que eu me deixe levar e dominar pelas coisas que vejo, e muitas das vezes isso me leva a caminhos que eu não gostaria de estar. Eu quero um olhar, Senhor, diferente. E, Senhor, e se há em mim, como disse o salmista, algum caminho mau, Senhor, conserta-me nesta manhã. Amém? Muda, transforma, opera, né? E eu creio que Deus tem algo a fazer na minha vida e na sua nesta manhã. Essa é a razão pela qual Ele aqui nos trouxe. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pensa aí, qual é o teu problema? Onde está a tua prata? Onde está o teu ouro? Não é aquele que está no banco, não.
quem sabe aquilo que você fez, que você guardou lá no fundo, bem escondidinho. Diga para Deus: Senhor, hoje eu quero remover isso da minha tenda. Eu quero tirar isso do meio do meu arraial, Senhor. Eu não quero sofrer mais as consequências, que assim como Israel sofreu, eu não quero sofrer mais as consequências dessa situação, mas eu quero me livrar dela nesta manhã. Eu quero sair dessa manhã, daqui, Senhor, disposto a uma atitude, disposto a uma ação, e se até mesmo eu cair, eu quero voltar atrás para me reconciliar contigo. Esta é uma manhã de reconciliação, querido. Se você estava longe, se você estava afastado, por algum motivo, Deus trouxe você nesta manhã para que com Ele você se reconcilie, para que você seja por Ele abraçado e uma grande festa Ele celebra em teu favor na manhã de hoje. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso,